Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Dayana, vamos saber o que você significa para essa pessoa. Traga a energia dele ou dela, escolha uma das duas opções, obsidiana negra ou cristal transparente. Um ou dois, ou ouça as duas leituras. Uma pode estar conectada à outra, uma pode complementar a outra. Para uma leitura particular única, voltada somente para a sua energia, DDD 21, número 986154945. Você pode estar chamando hoje mesmo que eu estou fazendo leituras particulares para vocês. Curta, comenta, compartilhe o vídeo, hypa o vídeo. Se você ainda não for inscrito e inscrita, te convido a se inscrever e te convido também a colocar aí no campo dos comentários um comentário que é muito importante e que abre os caminhos. Eu sou prosperidade. Eu sou prosperidade. Eu sou prosperidade. Escreva. Escreva com fé. Escreva na certeza de que você é realmente prosperidade. Você é realmente abundância. Você é realmente filho do todo, filha do todo. Você tem uma centelha divina dentro de você, nunca se esqueça disso. Vou utilizar tarô dos magos, vou utilizar o jardim das bruxas e também esse tarô fantástico aqui dos gatinhos. São 3, desculpa, fui muito longe do microfone agora, para me acomodar na cadeira. São 3 tarôs, então vou utilizar os 3 para as 2 tiragens. Como eu sempre aconselho, ouça as 2, é grátis. Ouça as 2, espreme, faz aquele suco do que é bom para você. O que não é bom para você, joga para o universo. Escreva aí no campo dos comentários. Eu solto, eu deixo ir toda aquela energia que não seja para mim. Eu solto, eu jogo para o universo, não só aqui nessa leitura, mas em toda a sua vida. Joga para o universo aquilo que não seja para você. Primeira leitura, obsidiana negra, pedra número 1, obsidiana negra. Vou começar com o tarô dos magos para saber a energia. A gente vai responder a pergunta: o que você significa para essa pessoa? Então, energeticamente, a gente vai verificar aqui o que você significa, qual é, né, a energia dessa pessoa em relação a ti hoje. Por favor, espiritualidade da luz, cigana esmeralda, optcha, minha cigana, meus amigos espirituais, anjos, arcanjos e querubins, povo cigano, meus ancestrais que estejam aqui presentes, e que esse trabalho seja ministrado com fé, boa fé, clareza e com o uso da minha inteligência, da minha consciência. Por favor, energias. O arcano da justiça já se apresentou ali. O 6 de ouros, muito tem a ver com o arcano da justiça. No meio da energia tem o pajem de ouros. Esse aqui é o pajem de ouros. Mais uma. O rei de paus. E a última aqui para energia. A alta sacerdotisa. Tem muito uma energia de querer ser suficiente para você, de querer ser bom, de querer ser equilibrado, de querer dar mais, de querer aprender com você, aprender sobre você. Tem uma energia aqui que para você talvez esteja soando como até uma energia de frieza, essa energia, a justiça com o 6 de pentáculos. Talvez para você esteja vendo essa pessoa um tanto quanto fria nesse momento em relação a ti. Não é isso. Eu vejo muita análise. Eu vejo uma pessoa que te observa toda a situação,
vê que talvez não tenha sido nem um terço do que poderia ser de bom para você. E eu vejo uma pessoa se reeducando, se fortalecendo primeiramente aqui a mente dela, para procurar entender você, procurar saber o que ele tem de bom dentro dele e separando esse bom que ele tem dentro dele para te oferecer. A pergunta é: o que você significa para essa pessoa? Meu amor, na energia dá para perceber que você significa muita coisa para essa pessoa, porque ninguém vem com o arcano da justiça entendendo que você é pouca coisa. O arcano da justiça vem falar de karma, e não num karma no sentido cruz, não, num sentido de ordem, no sentido de justo, no sentido de você significa para ele ou para ela aquilo que ele ainda não tinha entendido sobre a vida. A alta sacerdotisa tem muitos mistérios dentro dessa conexão, e essa pessoa percebeu agora que ela talvez estivesse lidando com essa situação até de uma forma infantil, infantilizada, boba mesmo, sabe? Sem perceber o quanto o seu valor, o valor da conexão, a maestria da situação de uma forma geral. Vou tirar 5 cartas com o Jardim das Bruxas e depois vou arrematar com 5 cartas dos gatinhos. Então, fica aí que a gente vai ver o que você significa para essa pessoa. A gente, óbvio, que faz uma trança sempre. Eu tranço uma carta com a outra. E eu acredito que outras tarólogas também façam isso. Aqui nada é solto, nada é da minha cabeça. Eu não tiro, sabe, da minha cabeça nenhum tipo de informação. Tudo vem do oráculo e da espiritualidade. O que você significa? Cavaleiro de Paus com a justiça. Muito interessante aqui que você significa a força dessa pessoa, a força que ela precisa recuperar para organizar a vida dela. Você significa a paixão pela vida de uma forma ordenada, não desequilibrada, desenfreada, porque o Cavaleiro de Paus, se ele viesse ali sozinho ou com outro arcano, ele poderia significar um amor fugaz, mas a gente não está falando disso. A gente está falando aqui de uma paixão que alimenta essa pessoa e faz com que essa pessoa entenda que a vida pode ser também boa na ordem, na disciplina, na justiça, quando ela rompe com padrões negativos. Olha aí, o 8 de ouros. Você significa dedicação. A dedicação que faz bem, o empenho, a postura boa, a generosidade, né? Tem aqui um 6 de ouros com 8 de ouros. Então, eu tô vendo aqui que essa pessoa, ela vê em você muita paixão, e ela tem muita paixão por você, e ela vê aqui também na sua essência muita generosidade e dedicação dentro dessa circunstância amorosa e na vida. E você ensina muito ela sobre isso, sobre como se dedicar sem trazer peso para a sua própria essência, para a sua própria vida, para a sua própria existência. Mais uma. Olha aqui a Rainha de Espadas. Viu como a Rainha de Espadas, ela está aqui associada ao Pajem de Ouros. Se fosse a outro pajem, eu poderia dizer que essa pessoa, ela está numa discrepância muito grande em relação a você. Existe sim uma superioridade que essa pessoa observa em relação a você. Aqui uma autoridade, você tem uma autoridade em relação a ela. Você é muito inteligente, mas parece que você ensina muito essa pessoa e ela quer aprender com você.
Ela quer aprender sobre bons hábitos, ela quer aprender. Deixa eu acender a lâmpada. A lâmpada mágica. Ficou muito escuro aqui, de uma hora para outra. Ela quer aprender sobre consciência, sobre postura, sobre firmeza. Então você representa também aquilo que é de consciente e inteligente. Ela te vê como uma pessoa muito inteligente, consciente, forte, disciplinada, né? Madura, adulta, responsável. Essa pessoa ela pode te enxergar como uma pessoa que traz força para ela. O que você significa para essa pessoa? Paixão, força, dedicação, inteligência, aquilo que há de bom no ser humano de uma forma, numa modulagem muito anatômica. 8 de espadas, perdão. Você significa aquilo que essa pessoa quer alcançar e parece que de vez em quando ela se sabota, né? Você significa tudo aquilo que essa pessoa gostaria de ser, mas muitas vezes ela acaba não sendo porque dá trabalho. Ser como você, ela sabe que dá trabalho, porque você não é só uma coisa, você é muitas ao mesmo tempo. Você não se diz, você não se contradiz. E ela gostaria de ser esse muito que você é. Mas em alguns momentos ela se contradiz. Você representa para essa pessoa, aqui eu vou falar de um espelho do que ela gostaria de ser. E tem aqui muita paixão, muita admiração. E ao mesmo tempo, eu vejo aqui uma pontinha de nervosismo, sabe? Você faz essa pessoa passar nervoso. A cigana fala, você faz essa pessoa passar nervoso porque você significa transformação. E a transformação, a elevação, a melhoria, né, a edificação do ser humano, ela não vem com facilidade, não. Principalmente para aqueles que precisam ordenar a vida, porque a energia que puxa essa coisa toda aqui é a justiça. Então, você significa para essa pessoa aquilo que ela precisa aprender a ser. Ok, mais 5 com os gatos. O 4 de espadas, a temperança, arcano da morte, 6 de ouros veio de novo e o rei de paus veio novamente. Ok, força. Você significa força. Você significa aquela transformação que precisa acontecer e que ela sempre fica adiando. Agora, você significa paz, né? O que você significa? Paz, generosidade, tranquilidade, a certeza de que essa pessoa pode sim mudar, pode sim se transformar, porque você parece que transformou sua vida de uma forma radical nos últimos tempos e não foi moleza, não. Você passou aqui por muitas situações complicadas que essa pessoa ela admira, ela tem certeza que foi difícil para você. E, meu amor, você significa aqui para essa pessoa a esperança de que ela pode ser feliz novamente. A esperança que a vida dela pode ser transformada, nem que seja devagar. Aliás, precisa ser devagar, porque do jeito que a vida dela tá, né, de cabeça para baixo, nada
pode ser de uma hora para outra. Tudo tem que ser constantemente e de maneira muito segura. Você significa para essa pessoa o amor que ela sempre gostaria de ter, a presença segura que ela sempre gostaria de ter, a pessoa generosa, bondosa e ao mesmo tempo firme que ela sempre gostaria de ter ou que ela sempre teria que ter na vida dela, mas que por vários motivos aí ela nunca deu de frente com uma pessoa tão valorosa, tão empenhada, tão transformadora quanto você. Você representa aqui o amor. O amor, não o amor somente romântico, mas o amor da generosidade. É isso. Escreva aí no campo dos comentários: eu sou amor, eu sou generosidade, eu sou luz. Aonde quer que eu vá, eu levo a minha luz. E seja a luz sempre. Não deixe ninguém apagar sua luz. Não deixe ninguém apagar sua luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Segunda opção para quem se conectou com pontinha de cristal. Pontinha de cristal, a gente vai responder a pergunta: o que você significa para essa pessoa? Primeiro de tudo, a gente tem que ver a energia. Se combinar a energia com o que você sente que está acontecendo aí atualmente, aí assiste tudo. Se não, assiste a primeira, porque eu respondi também na primeira a mesma pergunta. Quer ouvir as duas para ver, isso combina, isso não combina, isso tocou no meu coração de ouvir e de pegar para mim, isso não, isso já não combina muito bem com a nossa história nem com essa pessoa. Tá tudo certo, ok? Aqui é uma leitura pública, é uma leitura coletiva. Para uma leitura particular, DDD 21, eu sou do Rio de Janeiro, número 98615 4945, chame através do WhatsApp e vamos lá. Optia Oriô, Cigana Esmeralda, não me desampare. Para o consulente que se conectou com a ponta de cristal transparente, qual é a energia dessa pessoa em relação ao consulente? 5 de copas. Nove de copas. No centro da energia está um pajem de paus. 4 de ouros. A morte. Aqui é uma energia que está mudando, né? Uma energia que está mudando. Eu vejo essa pessoa ainda com muitos apegos ao passado dela, ao passado, vidas passadas ou relacionamentos passados. E apegos aqui não é apego assim, amando alguém, não é isso. É vícios comportamentais, apego a traumas, dores do passado. Mas essa energia está se transformando. Eu vejo algo mudando, tudo que muda, se tá ruim, muda para melhor. E aqui tá ruim, a energia tá bem ruim, tá? Porque eu vejo uma pessoa com vícios comportamentais, numa energia de vai e vem, numa energia até mesmo imatura, uma pessoa que é muito apegada a você de uma forma... Eu vou ser muito honesta aqui, eu tô vendo o 9 de copas com o pajem de paus, tem muito um apego na questão sexual. Então, a energia que vibra é muito essa. Mas como tem a carta da morte aqui, eu vejo que esta energia ela tá mudando
Por quê? Porque esta pessoa, a carta da estrela no fundo do deck, essa pessoa ela está passando por um processo de cura interna. Por que que ela se apegou muito a você pelo lado sexual? Porque ela fica blindando o coração dela. Ela não quer ou não quis até esse momento colocar o coração dela para jogo. Por quê? Porque quando ela colocava as emoções, ela sempre se arrependia, ela sempre se frustrava, ela sempre se magoava. Então é uma pessoa que vem para você já com defeito de fábrica. Ah, mas conheci essa pessoa com 15 anos, a gente começou a namorar bem na juventude. Já veio com defeito de fábrica de vidas passadas. Acredita nisso? Sim. Não acredita? Coisas que viveu na infância, na adolescência, acabou percebendo que o amor romântico talvez não seja tão bom assim e que viver o amor fugaz seja um pouco mais seguro. Isso está mudando? Sim, carta da morte. Tem uma transformação dentro disso tudo a partir do momento que essa pessoa ela se vê muito envolvida. Ela se vê numa energia de desconstrução. É isso. Desconstruindo aquilo que ela pensava que fosse verdade absoluta em relação à vida, não só em relação a você, mas em relação à vida. O que você significa para essa pessoa? Vamos trançar tudo e vamos ver aí com 5 cartas do Jardim das Bruxas e 5 cartinhas para arrematar dos gatinhos. O que você significa para essa pessoa? Opa! O que o consulente significa para essa pessoa? O começo, o recomeço. Tá vendo o livro sendo deixado para trás e um novo livro sendo levado? Aqui tem muitos símbolos nesse louco dizendo assim, você significa para essa pessoa a desconstrução de emoções, sentimentos que foram muito cristalizados como negativos. E você vem significando o novo. Ah, mas eu já estou há muito tempo na vida dessa pessoa. Tem alguma mudança aqui de padrão. Tem alguma desconstrução. 2 de espadas. Você significa a abertura. Você significa para essa pessoa nesse momento ela se abrindo e saindo de uma dúvida, saindo de uma dicotomia, entendendo que o amor pode ser sim, pode alcançar ela sim, que ela não precisa ficar com medo do sentimento. O mago, ela mudou, você mudou, tudo muda. Você significa o que você significa? Alguém que está trazendo magia para a vida dessa pessoa. Alguém que está fazendo essa pessoa acreditar que ela pode sonhar. Acreditar que ela pode sonhar e que esse sonho pode virar realidade. Acreditar que ela pode ser suficiente para alguém. Ou até mesmo acreditar que ela pode se contentar com uma pessoa só. Talvez essa pessoa aqui nunca teve um relacionamento estruturado e que ela fosse fiel. Aqui, ó, 2 de ouros. Tem muito uma coisa aqui de você significar essa pessoa sair de uma dúvida, sair de um impasse. Essa pessoa de uma vez por todas. Pois é, essa pessoa de uma vez por todas aprender a se entregar. Você significa aprendizagem, meu amor. A lição que essa pessoa ela nunca tomou na vida, ela tá tomando com você. Não que você tenha feito alguma coisa, vou dar uma lição nesse ser de luz, não. Mas você está sendo terapêutico para esse ser.
porque está fazendo essa pessoa expandir, se abrir. Você significa abertura, consciência. Você significa a repaginação dessa pessoa. Você significa alguém leve, né? Alguém que não cobra, mostra, aponta, guia. Existe muita paixão aqui. Você magnetiza essa pessoa de uma forma muito especial, muito única, mas ao mesmo tempo não tem uma coisa aqui de prisão. Essa pessoa ela não se sente presa a você, ela se sente atraída. É diferente. O que o meu consulente significa para esse ser de luz? Pedra transparente, segunda opção. O que o meu consulente significa para esse ser de luz? O louco, novamente, gente. Você significa o novo, a novidade, o salto quântico. Sabe, o salto quântico é quando é um milagre. É quando você pensou que tudo tivesse perdido, ou você pensou que você tivesse aprendido tudo, mas vem algo novo e espetacular. E eu repito, você pode estar na vida desse ser de luz há tempos, mas nesse momento você significa um frescor. O avanço, aquilo que é difícil de ser vivenciado, né? Porque tem a sabotagem. O 8 de espadas apareceu nas duas tiragens. A rainha de ouros, de espadas, e o 6 de paus. Você significa para essa pessoa vencer as limitações. Você venceu alguma limitação aqui, ou você está ajudando essa pessoa a vencer alguma limitação. O 8 de espadas daqui, junto com essa rainha de espadas, você está guiando essa pessoa para a vitória dela e para a sua vitória também. O que você representa, o que você significa? Você significa uma nova visão sobre a vida, aquilo que cresce, aquilo que se expande, aquilo que se vence, e se vence com honra, se vence com mérito, se vence com louvor. Você leva essa pessoa a conhecer o melhor dela e o melhor do ser humano. 6 de paus é quando a gente alcança não só o nosso melhor, mas quando a gente enxerga o melhor no outro também. Então, essa pessoa, com esse 8 de espadas aqui, principalmente, significa que você aponta para essa pessoa o melhor nela e o melhor nas outras pessoas. Até então, ela enxergava pessoas como problemas. Aqui eu vejo que essa pessoa ela está entendendo o quanto que a energia que ela vibra pode mudar também o entorno dela. Ela está enxergando que o outro pode comemorar com ela a felicidade, o avanço. E não é nenhum desmérito celebrar a vitória do outro. Talvez essa pessoa esteja aqui muito próxima de celebrar a sua vitória. Não tem uma coisa aqui de formatura, alguém vai se formar, ou você ou essa pessoa, e vocês estão assim muito vibrantes um pelo outro. Você significa a bondade, a lealdade, o amor. Vencer junto com o outro, ao lado do outro. Você significa a paixão pela vida que essa pessoa está retomando por você e por vocês. É isso.
Curta, comenta, compartilhe o vídeo, hype o vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. A minha eterna gratidão.